Bom dia, prezados amigos de Vitrines da Vida. Estamos hoje mais uma vez aqui para tecermos alguns comentários a respeito de um assunto que às vezes a pessoa não pensa sobre aquilo, mas que é muito importante para a nossa própria existência. Nós queremos analisar um pouquinho sobre o significado da palavra homem. O que quer dizer homem? Se nós encontramos alguém, quem sabe de outro planeta, e nos perguntassem quem é você, dizermos sou um homem. O que quer isso dizer? Então, analisemos um pouquinho essa expressão, homem. A palavra homem vem de uma palavra que quer dizer terra, chão, humus. Isto é, um homem é um indivíduo que foi feito da terra. E de acordo com o relato do livro de Gênesis, da Escritura Sagrada, diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente ou ser vivente. Esse é um homem. Mas, quando nós falamos que ser homem é ter um conjunto de certos elementos a qual nós podemos dar o nome de homem, e perguntarmos, o que é um homem? O homem é uma pessoa. O que é ser pessoa? A palavra pessoa vem de persona, no latim, que vem de outra palavra grega também, personê. E é interessante que essa palavra vem da antiga Grécia, especialmente do teatro grego, onde a representação era feita por indivíduos que aparentavam ser ou representavam certos papéis e para isso usavam máscaras. Então, a palavra persona, na realidade, teria esse significado de máscara. Mas a origem seria persone, som através de. É exatamente o que queria dizer, que alguém que estava por detrás da máscara e através da máscara falava, apresentava. E no antigo teatro grego havia 3 tipos de apresentações: a comédia, a tragédia e a combinação das duas, que seria a tragicomédia. Agora, por um processo semântico, a palavra persona, ou seja, pessoa, passou a significar não aquilo que aparentava, que aparecia, que era a máscara, mas aquilo que está por detrás da máscara, aquilo que estava provocando ou falando por detrás da máscara. Aquilo seria personalidade. E esse significado é que foi recebido e é usado na psicologia. Uma personalidade, portanto, é o conjunto de todos os elementos e características que formam o homem. Agora, o que é ser, então, um homem no verdadeiro sentido? Porque nós sabemos que as palavras adquirem conotações diferentes. E a palavra personalidade ou pessoa tem certas conotações. No entanto, quando nós falamos que a pessoa deve ter uma personalidade completa, integrada, isto é, os diferentes elementos que constituem a pessoa humana estarem devidamente coordenadas de uma maneira harmônica e em que cada parte se ajunta com a outra, formando um todo, e esse um todo ser indissolúvel, nós teríamos aí uma personalidade integrada, uma personalidade completa. E agora, quando é que nós podemos dizer que um indivíduo, que uma pessoa,
tem uma personalidade integrada, personalidade completa? Primeiro, quando tem presente todos os elementos, todas as características que devem constituir o homem. Portanto, deve haver um padrão, um modelo que tem em si elementos constituintes, que cada elemento tem suas características e que combinadas umas com as outras, se encaixam, se adaptam perfeitamente uma à outra, formando um todo indissolúvel. E aí usamos a palavra indivíduo para indicar algo nesse sentido. A palavra indivíduo é exatamente que nos vem da palavra latina indivisus, que quer dizer não divisível. Isto é, não podemos dividir uma pessoa em pedaços. É verdade que podemos notar elementos constituintes, mas nós não podemos retirar nenhum desses elementos sob pena de não ser mais homem, de não ser mais um ser humano, íntegro, completo. Quando falta um desses elementos, ou está ausente, ou então um desses elementos não combina com os outros, nós dizemos que a pessoa não tem uma personalidade integrada, que não é bem ajustado, nem consigo mesmo. Assim é que o conceito de homem é preciso ter na nossa mente esse conceito, quais são os elementos necessários que integram a realidade de um homem completo. Para isso é necessário ter, como eu disse, um padrão, um modelo. E agora, quem neste planeta pode dizer: eu sou um homem completo, eu sou perfeito? Todos os elementos que formam a personalidade estão presentes em mim e combina tudo muito bem um com o outro. Em outras palavras, eu tenho a mente sem qualquer problema, combina com o meu organismo, funciona tudo na mais perfeita harmonia. Ora, quem pode ser chamado de homem completo? É verdade que de todas as filosofias, de todas as maneiras de ver o mundo, há uma que apresenta um homem como um modelo completo. É exatamente o cristianismo, cujo fundador, pessoa de Jesus Cristo, que se apresentou ao mundo como sendo um indivíduo completo, sem falhas, sem faltas, para então aqueles que aceitam as suas teorias, as suas ideias e acabam absorvendo essas ideias. Jesus Cristo é o modelo de homem perfeito. Mas agora vem a outra questão, de nós examinarmos a nós mesmos e acabamos descobrindo que, se compararmos a nós com esse modelo perfeito, existe muita coisa de incongruência, de incoerência, de inconformidade. Então, podemos até perceber quais são os aspectos da nossa própria personalidade, da nossa própria pessoa, que não coincidem com os aspectos do modelo. E cada um, se tem inteligência e tem consciência das coisas, ele vai perceber que há algum desvio em algum aspecto, que alguma parte dos componentes da pessoa não combinam com outra. Por exemplo, quando nós nos deixamos dominar
controlar por algum vício. E me refiro agora, por exemplo, a um vício específico de fumar. Ora, o homem não nasceu para fumar. O organismo humano, para o seu perfeito funcionamento, e a ciência tem descoberto isso de sobejo. Nosso organismo não foi feito para absorver aquelas dezenas de venenos que contidos no cigarro. E a gente muitas vezes diz, é um pequeno vício que não faz mal. Não faz mal. Podia pensar-se isso no passado, quando se começou a usar isso. Mas hoje, o indivíduo que diz que não faz mal, na realidade está assinando um atestado de ignorância, porque a ciência tem demonstrado sobejamente que é um dos venenos mais insidiosos que o homem acabou adotando. Agora, começa a pensar, a sua mente descobre que não é de acordo com o funcionamento bem do corpo fumar. E aquilo fica na mente, batalhando. Isso cria um dicotomismo na mente. Portanto, o indivíduo já não é mais integrado. Já tem dentro da sua mente uma luta de um aspecto contra outro. É o que nós hoje em dia chamamos, no sentido simples e em vários significados, aplicando isso às diferentes componentes, chamamos de alienação. O indivíduo alienado é aquele que não vive de acordo com si mesmo, não vive de acordo com o bem-estar da sociedade em geral, não vive de acordo com o próprio ambiente físico no qual ele vive, a natureza. O indivíduo que vive de desacordo disso é um alienado. E então, vem uma das coisas necessárias, que é se conscientizar disso, que há alguma coisa que está errada. Então vem a necessidade de um indivíduo modificar. Mas, e as culpas do passado? É o caso que acontece, por exemplo, quando o indivíduo comete um crime. A lei acusa. O promotor acusa. Ele é julgado. Ele é condenado. E agora ele quer continuar a ter uma vida. Viver bem, viver feliz, viver livre. E então, ele tem que entender o seguinte, que ele precisa, note, agora é uma necessidade, para se recompor, ele precisa de perdão, de esquecimento das coisas que ele praticou no passado. Ele tem que agora mudar totalmente a sua mente e esquecer do restante. Portanto, ele precisa de receber um favor, de receber, nós dizemos, de graça. Isto é, não precisar sofrer as consequências dos seus atos passados para ter a oportunidade de continuar vivendo e continuar na sua vida para ter a oportunidade de modificar o seu comportamento. Então nós dizemos, ele precisa de graça. Mas, para receber graça, o primeiro requisito é reconhecer que ele está errado, que ele praticou atos contrários ao padrão. E então, antes de começar a modificação, tem que passar por um outro processo. Depois do intervalo, vamos continuar sabendo que processo é esse. Então, como eu disse, há necessidade do indivíduo do reconhecimento de que ele praticou, ele agiu de maneira contrária ao padrão,
de maneira contrária às leis que devem dirigir a normalidade. E é interessante, hoje em dia, através da ação, da influência de certas ciências, como é o caso da psicologia, ao se estudar aquilo que os seres humanos, em geral, praticam, que chamam de normal, acabam adotando como se fosse a norma. Ora, se o indivíduo está em atividades que estão contrárias àquelas regras que devem reger a sua conduta, ele se acaba acostumando àquilo. E aquilo acaba fazendo parte da sua própria natureza interior. Então, para que o indivíduo deixe de viver alienado e acabe agora a voltar a integrar-se de acordo com o padrão, de acordo com aquilo que deve ser a norma, ele precisa sofrer uma transformação. Ele precisa agora ter a sua mente reestruturada para pensar de maneira diferente. Ele precisa de ter força de vontade e liberdade para escolher fazer contrário à sua própria natureza. Por quê? Porque as práticas errôneas na sua vida, que acabaram fazendo parte da sua natureza, precisam ser eliminadas e haver uma modificação. Daí a necessidade de aprender alguma coisa diferente. E nós chamamos isso, na linguagem comum de psicologia, precisamos de disciplina. A palavra disciplina, muitas vezes, também tem uma conotação negativa e, em virtude de modificações de significado, passou a ter um significado que originalmente não possuía. Quando dizemos ele precisa ser disciplinado, isso quer dizer, na nossa linguagem comum, ele precisa ser castigado. Ora, a palavra disciplina vem do verbo discere no latim, que quer dizer aprender. Então, disciplina seria o indivíduo adotar agora uma nova maneira de agir que esteja de acordo com as regras e as leis do padrão, que estabelecem o padrão. E para isso, como eu disse, é necessário agora de compreender diferente, de ter um enfoque diferente, de pensar diferente, de reestruturar a mente. É aquilo que os cristãos chamam de conversão. Aquilo que em psicologia a gente chama de conscientização das falhas e tomar decisão do que está correto. E para isso, muitas vezes é necessário, frequentemente, de pessoas que estejam vendo a nós do lado de fora, sem que esteja envolvido com as nossas emoções, com nossos sentimentos e assim por diante, nossa compreensão. É o caso, por exemplo, quando a pessoa tem necessidade de ajuda psicológica, que recomendamos que ele vá a um psicólogo. Ou às vezes quando a estrutura da personalidade já foi tão afetada que ele precisa de um psiquiatra ou de um conselheiro. E isso muitas vezes não é preciso de gente que seja, vamos dizer, profissional nisso. Basta às vezes um amigo, uma pessoa que é diferente de nós, que pensa e vê as coisas talvez vezes de um pouco diferente, que através de um processo de ajuda, um processo de aconselhamento, um processo de reflexão, nos ajuda a vermos as coisas de maneira diferente. Aí, então, nós necessitamos aquilo que nós dizemos de uma orientação, de uma psicologia, de um psicólogo
que nos ajude a pensar agora de acordo com as regras da lógica, na maneira do pensamento, de acordo com as regras da conduta, no aspecto moral, de acordo com as regras da ação, isto é, de decisão e execução, de acordo com as regras do espírito, isto é, do relacionamento do indivíduo com o transcendental. Existem regras para isso. E muitas vezes nós nos olvidamos, não percebemos. Por quê? Porque a nossa natureza é diferente. Então, às vezes, um amigo, uma pessoa, um outro, pode nos conduzir a pensar de maneira diferente, a fazer-nos refletir e analisar as coisas de um outro ponto de vista, com outro enfoque, com outra escala de valores. E sabem, é difícil você modificar, às vezes, a sua visão de mundo quando, desde criança, desde pequeno, a gente vai sendo bombardeado com o pensamento de que o importante é conseguir ter coisas, bens materiais. O importante é você ter uma profissão, um trabalho onde você ganhe bastante dinheiro. O importante, e quando dizem que sucesso, é o indivíduo que ou ganha dinheiro, ou tem fama, ou o seu nome, né, tem glórias e assim por diante. Aí sim, o indivíduo que é bem-sucedido na vida. Quando na realidade ele acaba descobrindo que existem coisas mais importantes na vida do que simplesmente posses, fama, honra e assim por diante. Que um lar bem estabelecido, o amor, a amizade, a compreensão, são elementos muito mais importantes do que simplesmente as coisas materiais. Por isso é que a necessidade de muitas vezes nós termos pessoas que nos ajudem a pensar de maneira diferente. E nós chamamos isso de terapia psicológica. E então o ser humano começa a pensar e ver as coisas de maneira diferente, e aí ele tem a possibilidade de pensar e agir diferente. Agora, há uma das coisas, muitas vezes, que nós temos que entender, é que a prática, o uso das coisas que nós fazíamos tem que cessar, tem que desaparecer, tem que morrer. E aí, então, o homem acaba sofrendo as consequências daquilo que ele praticava antes. E para isso, agora, ele vai renascer para um outro tipo de vida. Ele vai compreender as coisas de maneira diferente. E então vai encontrar satisfação, prazer, alegria, felicidade em praticar essas coisas que ele não fazia antes. E olvidar, esquecer, morrer e enterrar, vamos assim dizer, as coisas da velha vida. E ele então agora vive de uma outra maneira. E sabem, quando o indivíduo consegue se libertar dessas práticas que conspiravam contra os elementos da sua personalidade, ele acaba então se sentindo realizado. Aí vem a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a motivação, a satisfação, não só dos motivos serem os corretos, mas também a prática e o desenvolvimento dessas capacidades serem de maneira correta, aquilo que se deseja. Tomemos como, por exemplo, o indivíduo egocêntrico e egoísta, que só quer as coisas para si. E quanto mais tem, mais ele quer. E chega às vezes a acumular tanto que nem gastando diariamente um absurdo, ele conseguiria acabar com tudo aquilo que ele tem na vida, enquanto está vivo. E no fim ele acaba descobrindo que não adiantou nada. Para quê? Toda aquela busca de posses, de bens, de riquezas e coisas materiais. Acaba descobrindo que não conduz a nada.
Então, ele precisa deixar tudo isso e agora encontrar prazer, alegria, satisfação nas outras coisas da vida. Por exemplo, como ser humano, nós, de fato, não somos seres isolados. Já dizia o grande sábio, nenhum homem é uma ilha. Nós vivemos numa comunidade. Nós fazemos parte de uma natureza comum a outros. E somente vamos encontrar prazer, felicidade, alegria quando estivermos juntos, executando, vivendo juntos e buscando a felicidade e a satisfação do outro. E fazê-los compreender que essa satisfação é contagiosa, diria eu. Nós nos sentimos satisfeitos e alegres por fazer o bem para alguém. E essa pessoa também deve compreender isso. E então passaria a fazer o bem e buscar a satisfação e a alegria do outro. E já pensaram? Seria, como eu diria, uma reação em cadeia, onde um indivíduo toma a iniciativa, ele procura ajudar os outros, conscientizá-los de que a felicidade seria viver ajudando os outros, e assim passando de um para outro. E em breve teríamos uma comunidade de elementos, de indivíduos, que estariam desenvolvendo as suas capacidades, cada uma delas, perfeitamente integradas uma com a outra, e então formando a sua personalidade. Agora, quais seriam alguns desses elementos? Vamos apenas mencionar, quem sabe numa outra ocasião, poderíamos analisar cada um desses elementos. Nós temos um corpo físico. Esse corpo deve ser bem cuidado e guardado de acordo com as leis da própria natureza física, de acordo com as leis da biologia. Nós temos uma mente. Essa mente também deve ser desenvolvida e o raciocínio de acordo com as leis. Nós temos a capacidade social, por exemplo. A relação entre seres humanos também obedece a certas regras. Já Nosso Senhor disse, tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei-o também vós. É a lei fundamental da sociologia. Você faz o bem para o outro e o outro vai fazer o bem para você. É uma reação. Agora, além disso, nós temos os nossos motivos. Os motivos também devem ser de acordo com os princípios fundamentais da felicidade humana. Há razões. Os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas crenças, o funcionamento, nossa fisiologia, são todos eles, a nossa afetividade, são elementos que formam todas a nossa pessoa humana. E esses elementos, corretamente desenvolvidos, bem integrados, funcionando harmonicamente, também nós vamos encontrar a harmonia da nossa existência com o ambiente no qual nós vivemos. Não só ambiente social, mas ambiente físico. E então, aos poucos, o indivíduo estaria se integrando consigo mesmo, integrando com a sociedade, integrando com a natureza e, por que não dizer, integrando com o universo. Teríamos, então, uma personalidade bem integrada, una, harmônica e não só consigo mesmo, mas com os outros. Vamos tentar isso e você vai verificar que a felicidade consiste na vivência de acordo com as regras que foram estabelecidas. Muito obrigado.